Olá, mulheres abençoadas! Nós estamos retornando com os nossos estudos do livro Psiquiatria e Jesus. E hoje nós vamos para o dia 19. Eu sou Andréia Lima, candidata ao ministério e líder de mulheres da Igreja Metodista Livre. Antes de nós iniciarmos esse estudo, gostaria de pedir para você já curtir, compartilhar e nos seguir nas nossas redes sociais. Lá nós temos tudo o que você precisa. E você também pode ser um canal que vai abençoar outras pessoas através dos nossos estudos, das nossas lives, de tudo aquilo que nós compartilhamos com vocês. Então hoje, no dia 19, nós queremos falar sobre Recomece Sempre. Já estamos no início de fevereiro. Janeiro já se passou. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você. O que você precisa recomeçar? O que você precisa refazer uma rota? O que você precisa seguir que você ainda não consegue? Diante de algumas dificuldades suas particulares, diante de algumas coisas que você passou, então eu gostaria que você refletisse sobre isso. Nesse capítulo é tratado o estudo em cima de João 21, do 15 ao 17, que eu gostaria de estar lendo com vocês, para que você também nos acompanhe nisso. João 15. Fala de Jesus e Pedro. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu o amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus lhe respondeu: apacente as minhas ovelhas. Aqui nesse capítulo, nesse dia 19, nós vamos falar sobre recomeçar. Recomece sempre, refaça uma rota se for preciso. E toda forma verdadeira de conhecimento começa com um entristecimento consigo mesmo. Essa é uma frase que o autor deixou aqui para nós refletirmos e pensando sobre este questionamento, esta conversa que Jesus teve com Pedro, trazendo para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos presos a momentos nos quais falhamos em servir a Deus, muitas vezes da maneira que nós gostaríamos de fazer. Acabamos presos porque falhamos, não conseguimos fazer do jeito que gostaríamos, e isso acaba nos trazendo certo sentimento, muitas vezes, de impotência. E pensando, levando para a linha que o autor tem trazido neste capítulo, nós olhamos e nós podemos ver que podem ser traumas emocionais que não superamos e que nos impedem de avançar nos novos propósitos, naquilo que nós queremos fazer. Quando nós olhamos aqui para esse diálogo entre Jesus e Pedro, Jesus ele já sabia o que ia acontecer, mas mesmo assim Jesus ele perguntou por 3 vezes. E Pedro, naquele último momento, ele se entristeceu, ele ficou triste porque ele falando assim na nossa linguagem: puxa, Jesus, claro que eu te amo, eu já não falei das outras vezes que eu amo o Senhor? E olhando para isso, nós muitas vezes ficamos presos somente à fala. E a demonstração de amor, a demonstração de afeto nem sempre é através de falas. E esses acontecimentos, muitas vezes, se tornam fortalezas e nos impedem do nosso avanço espiritual. Traumas que nos são causados por outros. Aqui neste caso de Pedro, o trauma dele, diante dele, depois nós seguimos lendo, quando ele nega Jesus 3 vezes, o trauma dele não foi causado por nenhuma outra pessoa. A chateação, o entristecimento, o arrependimento, ele foi causado na vida de Pedro
por conta dele mesmo, porque ele caiu numa armadilha de fuga, de medo, e ele mesmo poderia se travar por conta disso. Mas se nós continuarmos lendo, nós vamos saber que ele não fica travado diante disso quando ele cai em si daquilo que aconteceu e se arrepende. Mas podemos também enxergar e estar travado de cumprir um propósito, de cumprir um novo objetivo, de recomeçar por causa de traumas que são causados por outras pessoas nas nossas vidas. Vamos ver o exemplo e refletir também sobre o exemplo de José no Egito. José não causou nenhuma situação daquilo que aconteceu com ele quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Porém, ele poderia ter ficado preso no seu trauma de abandono, de rejeição, por conta dos seus irmãos, por conta dos outros. Mas ainda assim ele seguiu adiante. Ele teve um recomeço. Ele chegou num lugar aonde ele chegou a ser, ele foi uma autoridade. Quando nós pensamos desta forma, fica muito mais fácil de nós olharmos para dentro de nós e ressignificar aquilo que sentimos, aquilo que pensamos, ressignificar as coisas que aconteceram conosco. Porque quando nós pensamos num recomeço, eu consigo me recordar de algumas falas minhas, mas uma delas sempre foi assim: lá vai eu recomeçar novamente, lá vai começar tudo novamente. Puxa, errei de novo. Temos dificuldade de assumir quando nós erramos. Temos dificuldade de assumir que algo não está bem dentro de nós. E aqui nós somos convidados a recomeçar sempre que for preciso, a recomeçar e ressignificar aquilo que nós estamos sentindo, passando e vivendo. Olhando também para este capítulo, uma das maiores curas emocionais, que nós podemos ver que foi realizado pelo Senhor, que foi na vida do apóstolo, é que se o mestre restaurou psicologicamente, ele é capaz de curar qualquer um de nós. Pedro, ele aqui nos ensina que é possível recomeçar sempre. Você já pensou se Pedro fosse ficar preso no erro dele, na falha dele, daquele momento de ter negado a Jesus por medo, por insegurança? Se ele ficasse preso a isso, ele teria cumprido o grande propósito que Deus tinha para a vida dele? Ele não teria cumprido. Mas aqui Pedro, ele nos ensina que é possível recomeçar sempre. Que é possível falar assim, olhar e compreender e entender que Jesus, ele não descarta as pessoas. Jesus não deixa as pessoas de lado por conta dos seus erros, das suas falhas. Mas Jesus, ele dá a oportunidade de ter um arrependimento genuíno e continuar fazendo e cumprindo aquilo que ele tem para as nossas vidas. Quando nós vimos aqui também que Jesus, ele não nos avalia por momentos, mas ele constrói uma história na nossa vida a respeito de erros e acertos. Ou seja, Jesus, ele não vai avaliar o momento daquilo que aconteceu, mas Jesus, ele vai ver. Ele não vai nos descartar, ele não descarta as pessoas, mas ele dá oportunidades para arrependimento. Aí você pode estar pensando, tá, mas eu vou me arrepender de traumas que foram causados por outras pessoas? Aí eu te convido, olhe para a vida de José. José, ele tinha tudo aquilo que ele poderia justificar para não perdoar os erros dos seus irmãos. Pedro tinha tudo para não aceitar a grande besteira que ele fez de negar a Jesus. E Jesus não descartou nem a Pedro, nem a José, nem ao povo, nem aos irmãos de José. Jesus, ele olha um todo e ele não despreza e nem descarta as pessoas. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vimos que ele olhou e viu tudo aquilo que estava acontecendo. E ainda assim, ele permaneceu presente. Quando nós olhamos para o texto de Marcos 14:72, que fala assim: e logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembra da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. Em alguns dias, você pode não conseguir sustentar os seus compromissos com Jesus.
aquilo que você se propôs. Esse capítulo, quando nós pensamos em recomeçar sempre, isso também nos faz lembrar das promessas que fazemos de ano novo. Estamos no início de fevereiro, começo do ano, já se passou um mês, mas promessas de que não, eu vou buscar mais a Deus, eu vou me focar mais no propósito, eu vou me organizar melhor, eu vou ter mais disciplina, eu vou cumprir o propósito. Em alguns dias pode sim acontecer, porque você é humano, que você não consegue sustentar aquilo que você se comprometeu com o Senhor. Mas o Senhor te convida a refletir e a repensar aquilo que você tem sentido. Há momentos na caminhada com Jesus nos quais nós não conseguimos crer nas promessas. Nós não conseguimos lembrar das promessas que nos foi dada. E essa dificuldade da caminhada devido às circunstâncias, lutas, medos, eu não sei o que você passa, mas passamos por momentos que a gente tem dificuldade de acreditar e se lembrar das promessas. Falhamos simplesmente, acontece também muitas vezes de nós o trairmos por fraquezas e incredulidade. Quando Pedro compreendeu o que ele fez, ele olhou e ele se arrependeu. E muitas pessoas talvez estão passando por situações semelhantes a Pedro, de que não está confiando na promessa que o Senhor fez. Muitas vezes, nós podemos ter a consciência do amor divino, mas muitas vezes nós podemos não nos considerar tão amadas assim. Essa consciência de que o Senhor nos ama, de tudo que Ele fez e faz por nós, mas às vezes devido a tanto peso que carregamos sobre os nossos ombros, em nosso coração, nos nossos pensamentos, podemos ter essa consciência, mas podemos não nos considerar dignas desse amor. Não há quem ande com Cristo sem passar por crises como essa. Problemas são reais. Bem-vindo ao mundo real. O Senhor, Ele mesmo já falou que neste mundo nós não deixaríamos de passar por aflições. Nós teríamos, mas que era para nós termos bom ânimo quando nós passarmos por tudo isso. E problemas são reais. E eles nos entristecem profundamente quando eles acontecem, quando passamos por esses problemas. Mas quando o Senhor, Ele observa o trauma, as dificuldades, os problemas que temos, é sempre uma janela aberta para a reconstrução de novas oportunidades. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. O que você precisa recomeçar para aproveitar e viver esta nova oportunidade de continuar cumprindo o propósito de Deus, de continuar sendo restaurada, de continuar sendo transformada pelo Senhor. O Mestre sempre está pronto para nos curar. E a maneira pelo qual Jesus ele conduziu o diálogo, ele não visava nem condenar e nem entristecer ainda mais o apóstolo, mas ele demonstrou naquele momento um amor. E mesmo com um amor frágil e oscilante, Jesus possibilita novos recomeços. Jesus não descarta pessoas. Tenha isso na sua mente. Jesus, ele não descarta. Talvez você se sinta um fracasso e já desistiu de recomeçar mais uma vez, de tentar uma nova oportunidade. Mas o Senhor te convida, porque Ele não está descartando você. Seres humanos descartam as pessoas. Traição, queda, ou palavras quebradas, promessas quebradas, palavras que foram ditas e magoaram. Os seres humanos, eles descartam as pessoas, mas o Senhor não descarta nenhuma de nós. O Senhor não nos descarta. E eu quero terminar esse vídeo falando que o amor divino, ele é imutável. E desse modo, é preciso compreender que há sempre chance de recomeçar. Não fique triste e nem preso ao passado. Hoje é um grande dia para recomeçar. Deixe o seu passado para trás e não permita que ele te impeça de recomeçar. E aqui no final deste capítulo, ele nos deixa algumas práticas para seguirmos. E a primeira prática é: identifique o seu trauma. Pedro passou por um momento traumático significativo depois de negar a Jesus e ver a crucificação. Quando passamos por um trauma, é normal que tenhamos pensamentos ou sentimentos que nos perturbam por meses ou até mesmo anos. Dessa forma,
Alguém que ainda vive consequências de um trauma pode apresentar os seguintes sintomas: lembrar repetidamente, sintomas físicos, a evitação, a agitação e a piora do humor e as emoções negativas. Você já viveu algum trauma que ainda afeta as suas emoções? Anote 10 palavras que vêm à sua mente quando você lembra o trauma. O que esse trauma tem causado hoje? Escreva uma oração pedindo a Deus que o cure desse trauma e inclua 10 palavras, as 10 palavras que você anotou. A segunda prática é a oração, é você falar, e ele nos deixa aqui neste capítulo um modelo de oração. A quarta prática é leitura bíblica. José, porém, lhe disse: não tenha medo, estarei no lugar de Deus? Vocês planejam o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos, e assim os tranquilizarei. E lhes falou amavelmente, conforme está em Gênesis 50. Deus usou um grande trauma na vida de José para moldá-lo e cumprir o propósito dele. O que o Senhor está querendo moldar em você, para que você cumpra o propósito dele através de tudo aquilo que você tem passado ou já passou. Pense nisso e não deixe de recomeçar sempre que for preciso, porque você não está sendo descartada pelo Senhor. As pessoas podem nos descartar, mas o Senhor Jesus não nos descarta. Espero você no próximo vídeo. Até mais!